Você estava indo para o trabalho e se envolveu em um acidente no caminho. Ou você desenvolveu uma doença depois de muitos anos de trabalho, fica ali fazendo o mesmo movimento repetitivo. Ou você se machucou dentro da empresa durante o seu expediente. Em todos esses casos, você pode ter direitos, porque a lei não reconhece apenas um acidente, mas 3 tipos de acidente de trabalho. Olá, eu sou a doutora Aline Rodrigues, especialista na área de direito do trabalho, e estou aqui para te passar informações jurídicas importantes. Então, vem comigo que eu vou te explicar agora sobre acidente do trabalho. Nesse vídeo, eu vou te explicar os 3 tipos de acidente de trabalho reconhecido por lei, o que cada um garante para você e o que fazer se você já passou por um desses acidentes. Existe uma diferença enorme entre 2 tipos de afastamento pelo INSS. O primeiro é quando você se afasta normalmente por uma doença comum, algo que não tem nada a ver com o trabalho. Nesses casos, o benefício ele é concedido sob o código B31. Quando você volta, a empresa ela pode te dispensar normalmente. Agora, quando o afastamento tem alguma relação com um acidente de trabalho, o benefício, o código do benefício do INSS deve ser o B91. E é aí onde todo o cenário muda, porque a partir daí você tem direito a um período de 12 meses de estabilidade e a empresa não pode te dispensar logo quando você retornar desse afastamento. Ou seja, a empresa não pode te dispensar por um período de 1 ano inteirinho. Além disso, durante esse período de afastamento acidentário, a empresa ela é obrigada a continuar depositando o FGTS. A diferença entre esses 2 códigos B31 e o B91 é o que faz toda a diferença na hora que você volta a trabalhar. Um te dá a estabilidade, enquanto o outro permite com que a empresa possa te dispensar. Vamos lá, vou te falar 3 tipos de acidente. O primeiro é aquele acidente típico, comum, que acontece durante a sua jornada de trabalho. Exemplos: operador que cai em uma obra, funcionário que escorrega em um piso molhado, ou trabalhador que é atingido por algum objeto lá no local de trabalho. Para ser reconhecido como acidente do trabalho, precisa haver uma relação típica entre o acidente e a sua função. Se aconteceu durante o trabalho e por causa do trabalho, já está tipificado que é um acidente de trabalho. E a empresa é obrigada a emitir o CAT, que é aquele documento onde a empresa faz a comunicação do acidente. Se a empresa se recusar a emitir esse documento, que é a comunicação do acidente de trabalho, você mesmo pode, por conta própria, através do sindicato ou pelo médico que te atendeu ou até mesmo pelo INSS, emitir este documento. A recusa da empresa em fornecer ou registrar essa comunicação não interfere no seu direito. O segundo tipo de acidente é o acidente de trajeto. É aquele que acontece no percurso da sua casa até o trabalho ou do trabalho até a sua casa. Por lei, esse acidente também é considerado acidente de trabalho. E igualmente você tem direito à estabilidade de 12 meses, ou seja, 1 ano inteiro a empresa não vai poder te dispensar logo quando você voltar do seu afastamento, tá? Lembrando, o código que o INSS deve colocar lá no seu benefício é o B91. Mas atenção, que esse acidente ele apenas é reconhecido se o seu trajeto ele for habitual. O modo do transporte não importa, se você utiliza ônibus, se você vai a pé, se você vai de carro, se você vai de moto, não importa. O que importa é que toda vez que você vai ou volta do trabalho, você faz aquele mesmo percurso. Muita gente já passou por isso de sofrer um acidente no percurso, mas não aciona a justiça ou até mesmo comunica à empresa, achando que pelo fato de não ter sido no local de trabalho, não tem segurança nenhuma. Mas espera aí, essa pessoa está completamente equivocada. Vamos para o terceiro tipo de acidente, que é quando o funcionário adoece. A doença ocupacional é aquela causada ou agravada pelo trabalho. E a lei equipara essa doença a um tipo de acidente de trabalho. Ah, mas quais doenças se encaixam como acidente de trabalho? Vou te falar agora. Ler, Dort,
perda de audição por ruídos, problemas respiratórios por produtos químicos, hérnia de disco, depressão, ansiedade, burnout, tudo que foi causado pelo trabalho. A doença ocupacional não precisa ter acontecido de uma vez só. Ela pode ter vindo de anos de trabalho, pode ter se desenvolvido ao longo do trabalho. O que importa aqui é provar que o trabalho foi a causa, que agravou uma condição que você já tinha ou que desenvolveu uma doença ocupacional. Se o seu médico não fez essa relação com o trabalho, comunica a ele, fala com ele, porque essa classificação, ou seja, o reconhecimento do seu médico, já muda todo o cenário. Saiba agora o que esses 3 tipos de acidente têm em comum. Independente de qual acidente você se encaixa, você tem direito a 3 coisas. Primeiro, ao auxílio doença acidentário com aquele código lá, B091. A estabilidade de 12 meses após o retorno ao trabalho e o depósito do FGTS durante todo esse período em que você esteve afastada. E dependendo do caso, se houver negligência da empresa, descumprimento de norma de segurança ou uma culpa comprovada, você pode ter direito a uma indenização por danos morais e materiais. O que precisa ficar em destaque aqui é o seguinte: se o CAT não for emitido, o seu acidente pode não ter o código B91 e, consequentemente, a sua estabilidade pode estar ignorada. Mas tem algo aqui que precisa ficar em destaque: CAT não emitido, código do afastamento B91 negado ou estabilidade ignorada são as 3 formas mais comuns da empresa te prejudicar depois de um acidente de trabalho. Então vamos recapitular. Se você passou por um desses 3 tipos de acidente, busque atendimento médico e guarde todos os comprovantes, atestados, nome, receitas de medicamentos e exija que a empresa emita o CAT no mesmo dia do acidente. Se houve um acidente de trajeto, é importante que você registre um boletim de ocorrência e durante o período de afastamento vai acompanhando se a empresa está efetuando o depósito do FGTS, verifique se o auxílio acidentário ele veio com o código B91 e sempre guarde também o laudo médico com o CID da sua doença. Se você se enquadra em um desses 3 tipos de acidente, me chama aqui. O meu contato vai ficar na bio desse vídeo. Acidente de trabalho não é azar, é uma situação que a lei previu e para a qual ela criou uma solução. Então, salva esse vídeo. Se você conhece alguém que passou por uma dessas 3 situações, compartilha com ele e fica comigo, porque toda semana a gente tem um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Até mais!